Hey pessoal, mais um videozinho de domingo então. Nesse final de semana eu aproveitei para assistir alguns filmes que eu queria assistir já tinha algum tempo, mas acabava não assistindo. Um deles foi o Conde de Monte Cristo. Eu assisti a edição de 2002. Esse filme, na verdade, é uma adaptação de um romance bastante famoso francês, na qual nós temos a história de um homem que foi preso injustamente em uma cadeia bastante isolada. E mesmo que o assunto do vídeo não seja esse, né, seria possível dizer que o filme ele aborda muito mais as questões sobre vingança. Mas tem uma cena no filme específica, um diálogo entre dois personagens, na qual um senhor está pedindo ajuda. Não vou falar muitas coisas aqui para não dar spoiler, até porque eu recomendo fortemente que você assista a esse filme. Mas o diálogo é basicamente o seguinte, e eu vou citá-lo para poder então introduzir o assunto depois da vinheta. Um dos personagens fala: em troca da sua ajuda, ofereço algo de valor inestimável. Então, ele, preso, pergunta: a minha liberdade? E o personagem, por sua vez, responde: a liberdade pode ser tirada de você. Eu te ofereço o conhecimento. E detalhe, o personagem principal, o que havia sido preso injustamente, não sabia ler nem escrever. E aí, é claro que a história tem aí o seu desenrolar, que eu não vou dar spoilers aqui. Se você gosta de ler, também o livro é uma ótima opção, né? Inclusive, eu acredito que o livro seja ainda melhor que o filme. Provavelmente é muito mais completo e muito mais rico. Mas eu não cheguei a ler ainda o Conde de Monte Cristo, mas gostaria. O filme, é claro que aqui da minha perspectiva um pouco mais limitada, tendo em vista que eu não li o livro ainda, é muito bom. Eu achei que é um bom convite a conhecermos a história um pouco mais profundamente. E de qualquer modo, mesmo que você não tenha interesse em ler o livro depois, é um excelente filme para se assistir. Mas enfim, sem mais delongas, bora para mais um videozinho? Então, o personagem que estava ali oferecendo algo em troca da ajuda, ofereceu o conhecimento e colocou o conhecimento em termos de importância acima da liberdade. O amor ao conhecimento talvez seja uma das maiores preciosidades que podemos ter em nossas vidas. E por esse motivo, eu trago aqui um autor, um filósofo chamado Francis Bacon. E eu vou trazer a teoria dos ídolos que ele possui. Mas, claro que com bastante calma e começando aqui aos poucos. Porque é inegável que pensar claramente e extrairmos todo o potencial que há em nossas mentes é uma tarefa muito árdua. Até porque nós somos constantemente mutilados por falsas informações e somos enganados até mesmo pela nossa própria mente, pelos nossos próprios olhos, pela nossa própria percepção de mundo. E claro, nesse sentido a gente poderia pensar que a nossa própria natureza nos conduz a enganos, a falsos juízos baseados em percepções equivocadas da vida, do mundo, da realidade. Então é muito importante que nós tenhamos uma vigília, até mesmo para aquilo que a gente conhece, para não nos precipitarmos em emitir juízos, em emitir opiniões. Mas também é muito importante que nós tenhamos uma dedicação constante nessa busca pelo conhecimento, nessa busca por uma capacidade de pensamento um pouco melhor, para que a gente consiga superar uma das piores inclinações que podemos ter, que é a nossa própria inclinação ao comodismo, a nossa própria inclinação ao nada, ao repouso, a poupar a energia, ao descanso sem cansar as nossas mentes. É claro que aqui, lembrando sempre que há um ponto de equilíbrio, né? Mas essa tendência ao comodismo quase que absoluto, à estagnação mental, é um dos maiores perigos que podemos encontrar
nessa estrada que busca por uma melhor capacidade de pensamento, que busca por um esclarecimento. A preguiça intelectual é aquele obstáculo que está ali, te convidando, e que às vezes se esconde na sombra de tal forma que não podemos nem identificar. Esse comodismo, essa estagnação, essa preguiça intelectual, às vezes chega sorrateiramente e nos abraça, em um abraço cômodo e confortável. E então nós pensamos que estar ali, naquela dimensão não esclarecida, obtusa, é mais interessante do que caminharmos em busca de esclarecimento. Afinal de contas, por que abandonar uma zona cômoda e confortável e serena? Talvez porque não buscarmos esclarecimento sobre as coisas nos conduz a uma situação bastante limitada. E aí, é claro, cabe a você fazer uma análise um pouco mais crítica e refletir se essa situação é boa o suficiente para você. Mas a verdade é que a ciência também sofre com esses problemas. Até mesmo esses problemas que eu citei anteriormente, do ponto de vista da natureza. Essas falsas impressões que às vezes temos. E tivemos também outros obstáculos ao longo da história. A igreja, com a sua perspectiva dogmática, também foi um tanto problemática para o saber racional. Mas aqui, é claro, não estou entrando em questões de religião, apenas tentando lembrá-los, né, da igreja enquanto instituição e como é que isso influenciou no desenvolvimento da mentalidade científica, principalmente na modernidade. Uma vez que a igreja perseguiu grandes pensadores, grandes cientistas que foram pioneiros na ciência moderna, tendo então a Inquisição para isso, né? Mas enfim, é inegável que na modernidade a gente tem essa ruptura com aquele pensamento vigente, um pouco mais dogmático, para uma mentalidade um pouco mais científica, que buscava outras maneiras de explicar a nossa realidade. E é nesse cenário que a gente pode pensar o Francis Bacon, porque ele foi um dos principais responsáveis pela criação do método indutivo, né, na investigação científica. Talvez eu até já tenha falado do Francis Bacon em algum outro vídeo, realmente não lembro se eu já falei ou não, mas a teoria dos ídolos dele é muito interessante, justamente porque ela trabalha essas noções, esses erros inerentes à nossa percepção de mundo. E é claro que incorremos naquela pergunta de como é que nós conhecemos o mundo, que é um velho problema, um velho dilema da filosofia. Mas, ficando aqui apenas na teoria do Bacon, na teoria dos ídolos, esses ídolos são muito úteis para nós pensarmos no conhecimento. E o que são esses ídolos? Bom, são os erros enraizados nas nossas mentes, as falsas noções que temos, o mau hábito mental, aquelas noções erradas que estão impregnadas em nossas mentes. E ele divide esses ídolos em 4 tipos. O primeiro que nós poderíamos listar são os ídolos da tribo. Esses erros, essas falsas noções, se referem aos maus hábitos que podemos ter. Mas os maus hábitos provenientes da nossa própria natureza, das nossas próprias limitações, a partir, é claro, da nossa própria humanidade. Aqueles que surgem da nossa própria incapacidade de perceber que os nossos sentidos nem sempre podem nos dar informações fidedignas da realidade. Ou seja, de nós sermos um pouco mais humildes e percebermos que nem tudo que a gente vê é de fato como a gente vê. E aí, é claro, de uma perspectiva um pouco mais geral, né? De humanidade, da nossa natureza enquanto humanos. Depois, nós temos os ídolos da caverna, que é justamente os erros provenientes da nossa própria particularidade. É mais uma perspectiva individual dos erros, das limitações que temos enquanto agentes individuais. Porque cada um, além de nós possuirmos, né, essa grande caverna, essa grande barreira epistemológica enquanto humanos,
nós temos também as nossas próprias barreiras enquanto indivíduos. E aí seriam os ídolos da caverna. Um terceiro tipo de ídolo, um terceiro tipo de erro, seriam os ídolos que o Francis Bacon chama de ídolos do fórum, que são os erros provenientes da linguagem, ou seja, os problemas de comunicação, de entendermos errado os diálogos. E esse é um tipo de erro que a gente vê acontecendo a todo momento, que pode estar acontecendo agora, nesse momento, quando você me ouve. Porque a gente nunca sabe o que o outro está ouvindo. A gente sabe que nós estamos falando, mas nunca o que o outro ouve. Então é claro que os erros de comunicação representam aí um perigo também para o nosso conhecimento, para a nossa busca pelo esclarecimento. E o quarto tipo de ídolo que eu gostaria de listar aqui são os ídolos do teatro. Os erros provenientes de assumirmos sistemas completos, né? Assumirmos axiomas e coisas muito fixas e fecharmos os olhos para outras percepções da realidade. Nos prendermos apenas porque é cômodo, porque é mais confortável, e nos fecharmos para o restante. Aí seria um outro erro que o Bacon aponta. E esses 4 tipos de erros são interessantes de pensarmos porque eles nos ajudam a evitá-los, né? Ajudam com que a gente possa manter uma vigília muito maior a respeito deles. E tentar, é claro, sempre buscar cometer esse tipo de erro o menos possível. Mas é isso aí. O objetivo desse vídeo era realmente apresentar esses tipos de erros. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal. E até o próximo.